Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Estou aqui gravando esse vídeo para a gente para explicação para vocês sobre aquele texto que trabalhamos na aula, na verdade, do 7º ano, que eu trabalhei. A dona Rosiane, a professora dona Rosiane, entregou para os senhores esse texto, e esse texto ele foi trabalhado numa aula que eu não pude ir, porque eu estava afastado de atestado. E hoje, com o 7º, nesse nosso retorno, nessas aulas online, eu vou estar gravando aqui para os senhores essa explicação sobre esse texto, depois vocês vão responder o estudo dirigido. Ele tem a ver com a nossa aula de campo, que nós fizemos antes de nós entrarmos em quarentena. Bom, espero que estejam todos bem, né? Se cuidando diante desse período. Importante manter isolamento social, recomendação dos médicos, para que o vírus não se espalhe, porque o vírus, como eu falei na aula, a gente não conhece ainda todos os seus percalços, né? A gente teve uma aula disso, tem se mostrado baixa letalidade, porém atingindo, inclusive, algumas pessoas fora da área de risco. Então, é bem importante que os senhores fiquem em casa. Bom, tirando isso, vamos para a aula, né? Para a gente ser o mais rápido possível. Eu vou estar aqui compartilhando a minha tela com os senhores, porque eu vou mostrar o texto, vou explicando o texto, depois os senhores vão fazer atividade, aí eu vou tirar e esclarecer as dúvidas. Vocês estão vendo aí a minha tela, e agora eu vou mostrar aqui o texto, que é esse, que os senhores receberam, que fala sobre a urbanização desordenada e as enchentes no Sudeste. Foi um tema muito recorrente aí no Brasil aí no final de fevereiro. O Sudeste, o Espírito Santo e o Sudeste do Brasil tomado por chuvas torrenciais tremendas. A gente vai estudar isso em climas do Brasil mais para frente, que são essas chuvas, elas são comuns nesse período, só que esse ano vieram um nível muito alto. E aí, a urbanização, o que é a urbanização? A urbanização é o processo de formação de cidades. Então, essa urbanização foi desordenada no nosso país, ou seja, ela cresceu sem planejamento. Urbanização desordenada é quando as cidades crescem sem planejamento. Não tem um arquiteto urbanista que faz esse processo de criação de cidades. E aí o texto ele começa mostrando a história do pai desse senhor aqui, Alessandro Borzagli, de 35 anos. Fisgou mesmo uns bons bagres com seu avô quando eles saíram à noite afora pelo leito do Ribeirão Arrudas. Esse Ribeirão Arrudas, ele é importante porque tamanha degradação pela qual os rios do Belo Horizonte passaram, boa parte deles cobertos por ruas e avenidas. Então, qual o problema da situação da cidade de Belo Horizonte, que sofreu muito com essas chuvas? Muitos rios, Ribeirão é um rio bem pequeno, ele foi canalizado, ele foi fechado e por cima passou uma avenida. Isso aconteceu em muitas cidades do Brasil, inclusive ali perto de nós, aqui, né, no caso, Cariacica. Cariacica, do lado da minha casa, tem um córrego bem pequeno que foi canalizado. Dia desses, nesse final de fevereiro, choveu bastante e ali alagou, embaixo do meu prédio, alagou bastante, chegou a alagar uma parte do meu estacionamento. Por quê? Porque aquele córrego ele foi canalizado. E ali é comum naquelas áreas o acúmulo de água, como a gente viu na aula de campo. Então, essa canalização de córregos na capital não é um fenômeno recente, apesar da sociedade vir tratando do assunto com uma ênfase desde 2007, quando a cobertura do Arrudas foi iniciada. Então, é uma questão recente que foi feita, porém, há muitos anos que isso é feito no Brasil. Com o passado permeado pelas histórias e vidas de seu pai, Borzagli, agora geógrafo, resolveu escrever um livro sobre os rios urbanos. O livro que ele escreveu foi assim, Rios Invisíveis da Metrópole Mineira, um livro bem interessante. Ele fala sobre a construção desses rios que não existem, que a gente não vê, mas existem, eles foram canalizados. Em Vitória tem vários, tá? Eu sei de um ali na Avenida Maruípe, que ali embaixo também passava um rio e foi canalizado. Agora a Avenida Leitão da Silva também em Vitória tinha ali um que chamavam de valão, mas aquilo era um córrego também que foi canalizado. Então, as cidades brasileiras, isso é comum se fazer isso. Quando vem essas chuvas muito intensas, aquilo vai alagar, óbvio, porque o rio, a gente viu na aula de campo, que isso acontece com o rio. O primeiro córrego feito foi o córrego Serra, mas a maioria dos leitos foi leito, lembrando que leito é o canal por onde passa o rio, a gente viu na aula de campo, entre os anos 1963 e 78, uma época em que
capital mineira era considerada mais crescia no país, ou seja, década que o crescimento das cidades era enorme, então foi desordenado. Não fizeram um planejamento adequado para isso daí. Demorou esse processo acontecer, mas ele acontece. Entre os cursos d'água estão os córregos Leitão, outro córrego Serra, outro córrego Acabamundo, todos na região centro-sul. Eles estão dentro da bacia do Ribeirão Arruda. O que é esse negócio de bacia? Não é aquela bacia que a gente usa para lavar roupa. É bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é o local, a área de uma região onde os rios estão passando. Então, esses córregos aqui, eles estão dentro desse ribeirão. O córrego, então, é um rio menor, que vai para um ribeirão um pouco maior. Perdão pela tosse. Vamos por esse daqui, ó. São cerca de 654 quilômetros de rios que cortam Belo Horizonte. 208 são invisíveis porque estão embaixo de avenidas. Então é importante. Então, lembrando, estou sublinhando aqui o que é importante para depois os senhores fazerem as atividades. Podem pausar o vídeo quando quiserem para fazer. O impacto dessas ações não somente afeta a fala. O ser humano acha que tem capacidade de controlar a natureza, mas não tem. Afeta o clima, o aumento da malha asfáltica, a cidade esquentou. Se criou na cidade a ilha de calor, porque você tem mais concreto, você tem mais asfalto, isso concentra calor, fica mais quente. Você tira o rio ali que leva a umidade para o ar, que reduz um pouco a temperatura, você vai destruindo a natureza. O ser humano ele vai fazendo isso sem controle, não é que não possa fazer essa destruição, mas vai fazendo de uma forma descontrolada, como o texto que fala, desordenada. E aí você gera esses problemas, e a cidade de Belo Horizonte passou por esses problemas terríveis. Eu lembro que eu vi um vídeo, um pessoal almoçando num restaurante, e do lado, assim, do nada, entre aspas, né, apareceu a água jorrando como se fosse um rio. As pessoas ficaram desesperadas, óbvio, né? Ou seja, passou por um desses córregos ribeirões que foram soterrados para criar avenidas. Aqui ele fala sobre as várias bacias do rio, dos rios lá em Belo Horizonte, mas vou pular para a gente ir rapidinho para essa parte aqui, ó. Quem veio em Belo Horizonte numa época que grandes córregos ainda estavam abertos, costuma nutrir tristes lembranças, frutos de enchentes que marcaram a cidade. Em 1983, uma enchente no Arrudas causou destruição e a morte de 100 pessoas. Quando o rio enchia, levava barracões, móveis, até gente. Durante sua infância, no bairro Caetano Fuquim, na região leste da capital, ele tinha que atravessar o rio por uma ponte de madeira para chegar à escola, bairro vizinho ao seu. Ou seja, ainda tem esse outro problema que a gente discutiu na aula de campo. As cidades, elas cresceram em volta, né, desses rios, nas planícies de inundações, que nós vimos na aula de campo. E aí, aqui uma foto, vou aumentar um pouco para os senhores perceberem, essa foto que mostra a obra de canalização, a obra do Boulevard Arrudas. Você está vendo já aqui em cima o asfalto passando onde tinha o Ribeirão. Aqui era onde passava o rio. E aqui em cima eles estão canalizando e passando uma avenida. O que vai acontecer? Se chover muito, esse rio vai encher, porque ele não é todo canalizado. Então, a parte dele que não é canalizada vai vir com muita água. Essa água vai vir destruindo toda essa avenida. E isso aconteceu em Belo Horizonte. Isso aconteceu em Belo Horizonte, isso aconteceu perto da minha casa, no final de fevereiro. Então, isso está bem mais próximo do que a gente observa. Esse texto é extremamente importante. Para o pesquisador Alessandro Gonzaga, no entanto, a população em geral aprova a canalização devido à propaganda do poder público desde a década de 50. Anos depois da cobertura do primeiro rio, uma enchente arrasou a capital. Isso provou que aquilo não resolvia a questão das enchentes. Para ele, achar que canalizar os leitos d'água vai trazer benefícios viários e saneamento é um equívoco. Na memória da artista plástica, o fechamento do leito do córrego do Leitão, que nasce no bairro São Bento, deixou tantas marcas que motivou a ação nessa rua tem um rio. Então, várias pessoas fazendo ações para conscientizar a população de que rios passam ali por baixo. E aqui em Vitória a gente tem também, como eu citei. Então, é importante a gente conscientizar-se disso. Beleza? E aí, no finalzinho do aqui, ó, cursos d'água são tema de estudo.
Uma equipe de pesquisadores, coordenada pelo arquiteto espanhol Antônio Oyuela Jaio, realizou um estudo que reconta a história da reconstrução de Belo Horizonte, no fim do século XIX, por meio de mapas cartográficos desenvolvidos na época. Olha a importância da geografia aí, galera. Lembrando das primeiras aulas que a gente viu o que é geografia, o que ela discute. Uma história geográfica da cidade. A geografia e a história juntas para entender. Foi a partir da cidade pensada naquele período pelo sanitarista Saturnino de Brito. Esse nome é importante. É uma avenida com o nome desse cara aqui em Vitória. Ele foi um dos urbanistas que projetou várias avenidas aqui da nossa cidade de Vitória e também Belo Horizonte. Contemplava outra ideia para os rios que correm abaixo das ruas da capital mineira, que já criou o projeto Utopia. A ação desenhou uma nova BH a partir da modernização dos mapas cartográficos. A ideia é valorizar os cursos d'água, as ideias desses sanitaristas, estabelecer parâmetros de planejamento que tivessem sido seguidos ainda na virada do século XIX para o XX, nessa época aqui, e após essa época, anos 40, 50, 60, a cidade teria mais áreas verdes, respeitando o traçado original dos seus rios. Lembrando, respeitando também o traçado original do rio, sem canalizá-lo, sem fazer o rio ser reto, ao invés de ter suas curvas, e respeitando a sua planície de inundação, que não deve ser ocupada, como nós vimos na aula de campo. Porque quando enche, ele vai causar problemas de enchentes, problemas seríssimos. Então, esse projeto criado por esse sanitarista, não o Saturnino de Brito, mas esse aqui, Antônio Royuela, ele traz isso e já era um pensamento Saturnino de Brito. É um nome importante aí para esse trabalho. Então, isso é importante a gente ter nesse texto, foi tirado do jornal O Tempo, faz essa reflexão e a gente tem que trazer isso para a nossa cidade. Então, é importante a gente, como educador, fazer isso. Essas perguntas, 5 não, né? 6 perguntas que os senhores podem responder. Muito fáceis, primeiro aqui, pelo amor de Deus, né? Texto acima, relata o espaço geográfico de qual cidade. Não vou nem falar nada, está muito fácil. Quais foram as alterações realizadas na cidade que o texto se refere? Eu expliquei que está no texto, está sublinhado, depois vocês olham lá, podem sublinhar no texto de vocês. Vocês vão ter o impresso ou vão ter o digital, mas olhem. O nome de 3 córregos canalizados na cidade em questão, citei ali em cima. Segundo texto, que seriam os rios invisíveis. Quantos quilômetros de rio estão nessa condição? Fácil demais, hein, galera? Não é difícil. Como a ideia do urbanista Saturnino de Brito visava valorizar os rios da cidade, retratado no texto. Acabei de explicar aqui no finalzinho. Então, muito fácil, galera, essa interpretação desse texto aqui, para ser feito. E aqui, uma foto que eu tirei lá da sede dos Arautos do Evangelho. Ela demonstra a planície de inundação no Rio Formate, entre 2 municípios, Cariacica e Viana. Aqui, município de Cariacica, Viana, perdão, aqui o Rio Formate, e aqui onde está a sede dos Arautos do Evangelho, o município de Cariacica. Cariacica aqui e Viana aqui. E aqui passando o Rio Formate, ele desce por aqui, ele vem contornando e passa por aqui. Essa é a planície de inundação. Aqui, olha só, quando chove muito, isso é comum, vocês veem direto isso acontecer. Fica com essa enchente grande. Se isso aqui tivesse ocupado por casos do que acontece em muitas cidades, inclusive do estado do Espírito Santo, teriam muitos problemas. O que vocês vão responder para que serve essa porção do espaço geográfico, ou seja, a planície de inundação? Isso aqui, para que serve? Muito fácil, galera. Acabei de dar a resposta. Como muitas cidades brasileiras lidam com as planícies de inundação de rios? Eu falei isso na aula de campo, acabei de falar aqui agora, beleza? Então, tranquilo aí para vocês responderem. Parar de compartilhar aqui a tela. Tranquilo para vocês responderem. Vou estar disponível aí no WhatsApp para responder as perguntas que surgirem durante o momento de aula, para a gente manter esse momento. Ok? Cuidem-se, até mais e estou ansioso para a gente se rever em breve. Beleza, galera? Até mais, um abraço. Vou parando por aqui para a gente continuar outros momentos. Ok? Um abraço, tchau, até mais.